Olá, aqui Estelharias. Elisangelarias. Hoje, dia 6 de setembro de 2021. Hoje é um dia mais do que especial, é uma data celebrativa, comemorativa. Uma data Hoje, memorável, né, meu amor? memorável, essa era a palavra que eu estava procurando, memorável. 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 Muita gente não entende, não vai entender o que eu vou falar, mas hoje de manhã no nosso history, né, meu amor, a Sim, gente falou sobre um friozinho na barriga, sobre algo assim que vai acontecer, vai ter início essa semana. E só compartilhando com você, hoje, dia 6 de setembro de 2021, fazem exatamente 18 anos, isso mesmo, 18 anos que eu conheci o Senhor Jesus. Há 18 anos eu tô tendo experiências verdadeiras e sobrenaturais com Deus. Mas não começou nesse dia 6 de setembro. Isso foi o dia que eu entreguei a minha vida a Jesus, foi dia 6 de setembro de 2003. Hoje estão fazendo 18 anos. Mas eu posso dizer para você assim, eu tive experiências com Deus sobrenaturais assim, antes mesmo de saber que era Deus na minha vida. Bom, verdade. vou compartilhar com você uma experiência que eu compartilhei com poucas pessoas. Bem poucas pessoas sabem dessa experiência na minha vida. Eu sei. Você tem que saber. Eu devia ter lá meus 8, 9 anos e eu lembro que meus pais me levaram numa praça que tem lá em Belém, chamada Batista Campos. E nessa época, lá nessa praça, tinha uma torre de pedra que em cima tinha uma circunferência que dava ali mais ou menos uns 30 centímetros só de espessura. E eu vi muitos meninos ali brincando, subindo na torre e dando a volta na torre, andando naquela circunferência. Só que eu sempre fui gordinho. Mas eu queria estar ali no meio daqueles meninos fazendo aquela coisa. Então o que eu decidi fazer? Subir na torre, fui pela entrada de por dentro, saí lá em cima e quis dar a volta na torre, naquela circunferência que tinha ali, como os outros meninos estavam fazendo. E por eu ser gordinho, eu tive que ir com os braços abertos assim, fazendo aquela circunferência da torre. Só que num determinado momento eu perdi o equilíbrio. Eu perdi o equilíbrio e eu percebi que eu ia cair de costas numa altura aí de mais ou menos uns 6, 7 metros. E aquela experiência foi fantástica, porque ali naquele momento eu tive a oportunidade de sentir um toque. Eu senti, eu vou compartilhar com você agora, como a mão de Deus. Eu senti a mão de Deus Segurando na me costa. segurando assim pela costa e me colocando de volta, como diz o outro, chapado ali na parede de pedra daquela torre. E eu senti muito forte no meu coração, volta, volta por onde tu veio. Eu sei que naquela noite, eu acho que eu deveria ter morrido. Mas naquela noite eu percebi o quanto que Deus tinha um plano, um propósito muito grande com a minha vida. Claro, eu era só uma criança, eu não tinha discernimento do que era aquilo, do que foi aquilo. Hoje, nessa data tão especial, 18 anos aí de maturidade espiritual, 18 anos que eu decidi entregar minha vida a Jesus e começar um processo na minha vida, hoje eu posso dizer que foi uma experiência sobrenatural, foi uma experiência tremenda que eu tive com Deus, que foi Ele simplesmente começando o grande propósito que Ele tem na minha vida. Nesse dia também que eu converti, dia 6 de setembro de 2003, eu sei que Ele me entregou um grande presente também. Um outro grande presente. Não foi só a minha conversão, mas naquele dia também a gente já sabia que a gente ia casar, né? A gente já sentia algo muito A forte, né, gente um já pelo sentia outro algo há muito. mais ou menos um mês. A gente vinha se conhecendo, vinha se flertando aí, né? A gente não estava namorando oficialmente, mas a gente já sabia que a gente
gostava muito um do outro. Alguns amigos mais chegados que irmãos, porque na época eu já tinha ali 1 ano e meio quase no Evangelho e a gente brincava, né? Que eu ganhei ele para Jesus e para mim. É. E de lá para cá, nesses 18 anos de caminhada aí com Cristo, muita coisa tremenda aconteceu, muita coisa tremenda tem acontecido. Verdade. E eu te digo assim, não me arrependo, nenhum dia nesses 18 anos, não me arrependo desse processo que se iniciou na minha vida. Não me arrependo de nada que eu vivi. Me arrependo de não ter vivido coisas mais tremendas e mais profundas, algumas, né? Mas o processo ele se iniciou nesse dia e tem continuado, e até a vinda do Senhor eu vou estar nesse processo e agradeço a Deus todo dia por Ele ter iniciado esse processo. Eu sei que nessa nova fase que a gente está entrando agora, a partir de agora, né, nessa maioridade espiritual, nesses 18 anos que a gente começou agora a viver com o Senhor, Deus tem colocado alguns planos e projetos muito grandes e que muitas vezes dão até um certo receio, um certo medo. Mas a gente sabe que se Ele está à frente disso, é só o começo daquele grande plano que se iniciou e começou lá atrás, quando eu era só um menino, que eu tive a oportunidade de sentir aquele toque de Deus na minha costa, me segurando, me guardando, me protegendo, me livrando da morte, para que hoje esse projeto se inicie. Verdade. Eu acredito muito assim que Deus tem um plano e um propósito muito grande com a nossa vida, com a minha vida, com a vida da minha esposa, mas aí também tem um grande plano e um propósito com a sua vida, com o teu casamento, com a tua família, com o teu ministério. Eu acredito. É porque o meu esposo compartilhando isso aqui agora sobre as experiências de criança, e eu também tive uma experiência quando criança em que literalmente quando você se torna grande, né, vamos dizer assim, que você lembra dessas experiências, não tem como a gente não pensar exatamente foi Deus naquele momento que nos livrou como criança. Às vezes a gente até brinca, né? Puxa, onde estava meu pai e minha mãe? Meu Deus, será que eu fugi de casa para brincar na rua com as crianças? Enfim, tantas coisas que acontecem na nossa vida quando criança. E eu tive um acidente muito feio quando criança, porque eu gostava muito de subir em árvore. O meu esposo brinca comigo, né, que eu era aquela menina traquina. Ele disse, amor, acho que tu era uma menina muito traquina. Eu disse, ai amor, eu brincava muito de subir na árvore, eu brincava muito de correr na rua. E o lugar onde a gente morava era um lugar muito gostoso de se brincar, assim, né? Tinha as árvores lá no quintal. E aí eu lembro que eu subi em uma árvore era um pé de ingá, ali no Pará, porque nós somos paraenses, estamos hoje aqui em Santa Catarina, mas somos paraenses. Mas não sei se você conhece, né, o pé de ingá. É uma árvore que tem muitos galhos assim propícios para você fazer o que o nosso filho... Traquinagem. O que o nosso filho mais novo hoje chama de parkour, né? Você passa de um galho para o outro, que você cai no chão de novo, que você volta pro galho, que você sobe. Então eu comecei a fazer isso e eu caí de uma árvore dessa de costas. Eu acho que eu tinha mais ou menos uns 4 aninhos. E eu nunca esqueço, porque na mesma hora eu fiquei sem fôlego algum naquele chão, que eu não tinha forças nem para levantar. Mas é como se algo me levantou e eu consegui ir até onde o meu pai estava, dentro de casa. E lá meu pai teve o discernimento de me pegar e me jogar para cima. É como se naquele momento que meu pai me jogou para cima, voltou a respiração, porque eu estava sem respirar. Ele conta que quando eu cheguei perto dele, eu já estava com a boca roxinha. Esse boca roxinha e caminhando ainda, né? Então, se você for parar para pensar as experiências que você teve quando criança, os livramentos que você teve quando criança, né, o que Deus realmente te livrou, de quantas coisas Deus te livrou, porque Ele tem realmente um propósito, um plano muito grande na vida de cada um de nós. E a essência disso é que quando nós decidimos servir esse Deus maravilhoso, Ele nos chama para fazer discípulos. Ele nos chama para
trazer outros, ele nos chama para ajudar as pessoas, né? Que nós possamos ser influência na vida das pessoas, que nós possamos ser multiplicadores no reino, que nós possamos realmente fazer aquilo, como meu esposo falou, dar o friozinho na barriga, mas sabendo que Deus está no comando, porque não tem como hoje nós estarmos nesse mundo e não nos relacionarmos com pessoas, né? Nós precisamos de pessoas, nós precisamos ajudar uns aos outros, né? E a gente já entendeu como casal o quanto que a nossa experiência, o quanto que tantas coisas que Deus nos proporcionou e permitiu passarmos no nosso relacionamento, com certeza é para abençoar a vida de outros casais, é para estar ajudando outros casais a alavancarem, a crescerem em todas as áreas da sua vida. E isso arde muito no nosso coração. Na verdade, nós sempre fizemos em toda essa caminhada. Eu digo que nós temos aí uma experiência vasta realmente de como lidar, né, com relacionamento, casamento, assim como nós também somos ajudados até hoje. Temos nossos mentores, discipuladores, pessoas que nos amam, pessoas que acreditam e que investem na nossa vida também. Amém. Amém. Então, assim, compartilhando em primeira mão com vocês, nós estamos com um projeto chamado Casamento de Sucesso Brasil. Como minha linda falou, esses 18 anos aí de caminhada, nós sempre vivemos assim coisas muito tremendas. Nosso casamento, a gente acredita muito que ele é base para que muitas pessoas também possam alcançar o sucesso. Nosso casamento é um casamento de sucesso. Nós não temos problemas, muitos. Já tivemos brigas, problemas sérios, mas a gente sabe Brigas que... até hoje, né, amor? A gente discorda em muita coisa até hoje, mas a gente aprendeu a ter maturidade, e esse é o verdadeiro sucesso. A gente tem a consciência que a gente tem divergências, que a gente tem discordâncias. Ela teve a vida dela, eu tive a minha. E a gente não vai concordar em tudo, nunca, nunca, não existe isso. A gente sempre vai ter alguma área, algum assunto que a gente não vai concordar. E o casamento de sucesso é isso. É onde, apesar de ter a discordância, vocês aprendem, a pessoa aprende a respeitar. E busca se autodesenvolver, né? E busca também. crescer, busca aprender coisas novas. Então a gente está com um projeto novo chamado Casamento de Sucesso Brasil, que a gente acredita muito que vai abençoar a vida de muita gente, a vida de muitos casais. E logo logo você vai ter novidades, né? Coisas muito grandes, legais, engraçadas, outras nem tanto, né? Até trágicas um pouquinho, mas que a gente sabe que vai edificar a sua vida, o seu casamento. Acompanhe a gente lá nas redes sociais, a gente aqui pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook. O meu Instagram é Estélio Arias. Meu é Elisângela_Arias. Siga a gente nas redes sociais, que muito em breve a gente vai estar iniciando um trabalho fantástico para abençoar a tua vida em nome de Jesus. Quero desejar para você uma excelente semana, que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família, seu ministério, tudo em nome de Jesus. Fiquem com Deus, um grande abraço no coração. Um abraço.